Ana acreditava que tinha se unido ao marido perfeito, até que, ao parar em um semáforo, ela viu seu esposo beijando outra mulher em outro carro. Ela seguiu os dois até entrar em um hotel, e o que ocorreu lá a deixou completamente sem controle. Dirigindo pela estrada que conduzia à fazenda, Ana buzinou várias vezes ao chegar ao portão. Sua mente estava cheia de questionamentos, e tudo o que desejava era um dia tranquilo e relaxante. Não teve que esperar muito, pois o jovem responsável pela propriedade logo apareceu e abriu o portão. Seu nome era Gustavo, e ele administrava a fazenda e cuidava dos estábulos. Anos atrás, o avô de Ana, Renato, o havia acolhido como assistente de cavalariços, onde ele aprendeu todos os aspectos da fazenda e, especialmente, o manejo dos cavalos, que eram os ativos mais preciosos da propriedade. Embora não tenha se tornado um cavaleiro habilidoso, ele se destacava no cuidado dos animais e na organização da fazenda. Muitos anos se passaram desde que Gustavo recebeu a confiança de Renato, chegando ao cargo de gerente da propriedade por seus próprios méritos. Ana sabia o quanto Gustavo admirava e respeitava o legado de seu avô. Ela até considerava que poucas pessoas eram tão confiáveis quanto ele. O que poucos sabiam era que, quando criança, Gustavo vivia em um orfanato, mas não gostava de lá. Ele conseguia escapar por um buraco na cerca do pátio. Para se sustentar, ele pedia dinheiro nas ruas, e em certa ocasião, chegou até a cometer pequenos furtos. Após cometer furtos, ele retornava ao orfanato antes que percebessem sua ausência. Foi em uma dessas escapadas que os destinos de Renato e do menino se entrelaçaram de maneira quase trágica, cerca de 15 anos atrás, quando Gustavo tinha aproximadamente 10 anos de idade. Certa vez, ele avistou uma garotinha no meio da rua, com cerca de 5 anos de idade. Ela parecia estar atravessando a rua sozinha, sem adultos por perto. Gustavo percebeu que uma moto vinha em direção a ela em alta velocidade e que não conseguiria frear a tempo. A garotinha estava tão distraída que não notou o som do veículo se aproximando. Agindo por instinto, o jovem Gustavo correu na direção dela e se colocou à sua frente, absorvendo o impacto da moto que o jogou ao chão. A garotinha também caiu, mas escapou ilesa. Embora tenha chorado pelo susto, quando Gustavo recobrou a consciência, percebeu que sua perna estava estendida e seu tornozelo doía terrivelmente. A princípio, pensou que tivesse apenas torcido o pé, mas logo constatou que não conseguia movê-lo e nem se levantar com firmeza. Nesse momento, um homem mais velho se aproximou para verificar se a menina estava bem, e por sorte ela estava ilesa. Esse homem era Renato, e a menininha era Ana, sua neta. Ao notar que o garoto estava em perigo, o Sr. Renato chamou uma ambulância. No hospital, descobriram que a situação era mais grave do que uma simples torção no pé. O tornozelo de Gustavo estava quebrado em 3 lugares diferentes, e sua perna estava fraturada. Os médicos fizeram o máximo para recuperar a perna do garoto, mas, no final das contas, ele ficaria com uma sequela permanente, mancaria pelo resto da vida. Renato costumava dizer que Gustavo havia sido um anjo da guarda para sua neta naquele dia. Sabendo da gravidade do acidente, ele assumiu todas as despesas médicas do menino e até garantiu que ele ficasse em um quarto particular durante sua recuperação. 2 semanas após a reparação da perna, Gustavo pôde retornar ao orfanato, mas agora com limitações físicas. O Sr. Renato não abandonou Gustavo. Sentindo-se em dívida com o garoto, continuou a visitá-lo e levava Ana consigo. Inicialmente, Gustavo era bastante reservado, mas com o tempo ele foi se abrindo aos poucos. Renato aproveitou essa abertura para fazer perguntas para conhecer melhor o garoto. Com o passar do tempo, Renato percebeu o quanto gostava de Gustavo e decidiu se tornar seu padrinho e tutor legal. Assim, Gustavo e Ana se tornaram amigos desde a infância. Ao sair do carro, Ana foi direto falar com Gustavo, perguntando sobre seu alazão e se ele tinha sentido sua falta. Já havia meses desde sua última visita aos estábulos. Gustavo assegurou que o cavalo estava bem e em ótima forma, pois ele o levava para passear pelos campos várias vezes por semana.
O cavalo de Ana tinha um grande valor financeiro, sendo um presente dado por Renato logo após a trágica morte dos pais dela em um acidente de navio. Na época, Ana tinha apenas 16 anos, e a descoberta de que o cruzeiro no qual seus pais estavam tinha naufragado foi um golpe avassalador. Após perder seus pais, a conexão entre Ana e Gustavo se fortaleceu ainda mais. Agora, ela podia sentir a solidão que o rapaz havia sentido durante a maior parte de sua vida sem a presença dos pais. Ana foi morar com seu avô, que a instruiu em todos os aspectos da administração financeira da fazenda. "Quando eu partir, você cuidará de tudo isso", Renato costumava dizer a ela quando estavam juntos na ampla casa da fazenda. Era um trabalho árduo, mas ele tinha certeza de que ela seria capaz de lidar. "Gustavo sempre estará aqui para te ajudar", ele costumava dizer. Ana recebeu uma educação de alto nível e ingressou em uma das melhores universidades da Costa Leste, onde se formou em economia. 2 anos após sua formatura, Renato faleceu. Apesar do sofrimento pela perda de seu avô, Ana decidiu reunir suas forças para superar o luto e assumir os negócios deixados por ele. Ela estava tão focada na empresa que sua vida social ficou um tanto vazia. No entanto, Gabriela, sua melhor amiga, estava determinada a mudar isso e começou a apresentá-la a diversas pessoas. Uma dessas apresentações foi ao rapaz bonito e educado chamado Bruno. Ana logo percebeu que Bruno estava interessado nela e tinha muitas qualidades. "Eu acho que você poderia encontrar alguém melhor", disse Gabriela. "Ele é bonito, mas parece não querer algo sério." Ana analisou o rapaz e decidiu que não tinha nada a perder ao dar uma chance a Bruno. Inicialmente, não eram namorados, apenas estavam se conhecendo melhor. No entanto, Bruno era charmoso e a surpreendia com seu conhecimento em diversas áreas. Ele sabia quando ser sério e também quando ser descontraído. Embora o romance não tenha começado arrebatadoramente, Gabriela ficou satisfeita em ter juntado os dois, pois estava claro que Ana estava se apaixonando cada vez mais por Bruno. O namoro deles foi breve, durando apenas 1 ano, antes de se tornarem noivos. 6 meses depois, estavam diante do altar. Gustavo foi o único amigo e convidado de Ana que não compareceu à cerimônia. Ele inventou uma desculpa sobre um acidente enquanto andava com o alazão de Ana, mas a verdade era que Gustavo não se sentia conectado àquele mundo. Apesar de ter sido acolhido por Renato e de gostar muito de Ana, ainda se via como um rapaz que veio das ruas, alguém que arrastava a perna e não se encaixava entre os herdeiros de famílias ricas. Havia rumores próximos à noiva de que Gustavo amava Ana secretamente, mas todos discutiam isso em sussurros, com muita discrição para não causar constrangimento a Ana. No presente momento, Gustavo estava na fazenda, observando Ana cavalgar. Felizmente, ela estava sem o marido, pois Gustavo nunca conseguia suportar ficar perto de Bruno por muito tempo. Ele admitia que Bruno era inteligente e carismático, mas sempre acreditou que o interesse de Bruno por sua amiga estava muito relacionado às propriedades que Renato deixou para ela. Após o casamento, as negociações de Bruno aumentaram de forma astronômica, e ele só podia apostar tão alto porque sabia que tinha a fortuna de sua esposa para apoiar suas ambições. No entanto, Gustavo era apenas o administrador da fazenda. O homem que usava botas e mancava lidava com os animais e os trabalhadores. O que um homem como ele, que não tinha formação universitária, tinha a dizer sobre tudo aquilo que ele vivenciava? Bruno também não apreciava Gustavo. Afinal, ele cresceu nas ruas, mancava e conhecia a esposa melhor do que Bruno próprio. Além disso, os dois tinham transformado conversas triviais em discussões acaloradas. Portanto, quando Ana decidia voltar aos estábulos para cavalgar, nunca levava o marido, já que Bruno nunca havia cavalgado antes e nem tinha interesse nisso. Na verdade, ele até sentia certo medo de animais de grande porte. Era um homem urbano que via a fazenda deixada por Renato como apenas uma fonte de riqueza, um investimento imobiliário, um patrimônio a ser vendido, e nada mais. O problema era que Ana tinha um apego à fazenda da família. Era lá que suas melhores memórias com seus pais e avô estavam. Gabriela, sua amiga, tinha razão ao dizer que Ana deveria visitar a fazenda mais vezes.
já que aquele lugar a fazia tão bem. Ana agradecia o apoio da amiga, e naquele dia em particular, ela não apenas estava com vontade de cavalgar novamente, mas precisava sair de casa para clarear a mente. 3 anos após o casamento, as coisas não eram como antes. Ela não compartilhava com ninguém, mas estava irritada porque Bruno estava se transformando em alguém irreconhecível. Nos últimos meses, ele começou a ficar até tarde no trabalho quase todos os dias e passava os finais de semana alegando estar com amigos, voltando para casa após a meia-noite. Quando Ana sentiu o cheiro de perfume doce em suas camisas, ele justificou dizendo que era de bares que frequentava com os amigos. Porém, no dia anterior, Ana encontrou uma mancha de batom na gola de uma das camisas de Bruno. Ela não confrontou sobre isso, mas ficou perturbada a ponto de decidir sair de casa. Montada em seu alazão, Ana refletia. Ela estava absorta em seus pensamentos e sentia que algo estava prestes a acontecer. Na curva fechada do percurso, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Por sorte, não atingiu as costas, mas seu quadril doeu. Gustavo, mancando, correu rapidamente até ela, usando sua força adquirida durante anos de trabalho na fazenda. Ele a segurou, permitindo que Ana fosse puxada para fora do circuito. Não era um ferimento grave, não havia fraturas, apenas uma mancha roxa. Gustavo assegurou de que ficaria tudo bem. Ele sentia que algo estava incomodando Ana, embora não soubesse exatamente o que. Ela não choraria apenas por causa da queda do cavalo. Gustavo sabia que, em breve, entenderia o que estava perturbando sua amiga. Quando chegaram à cidade, já era fim de tarde, e eles precisavam atravessar o centro antes de se dirigirem à casa de Ana. Foi uma surpresa quando ela viu o carro de Bruno estacionado alguns metros à frente. Ela pediu para Gustavo diminuir a velocidade para poder observar a cena. Gustavo não interveio e sugeriu que esperassem para ver o que aconteceria. A caminhonete permaneceu parada por alguns minutos à frente. Quando o carro de Bruno finalmente saiu do local, Gustavo seguiu, conduzindo Ana até um hotel. Ana ficou ainda mais abalada, pois era o mesmo hotel onde ela costumava ir com Bruno desde os tempos de namoro. No entanto, há mais de um ano ele não a levava para lá. Ana nunca mais tinha colocado os pés ali. Ela então pediu a chave do quarto, mas a recepcionista não tinha certeza se era correto. Mesmo assim, entregou a chave do quarto reservado e deixou a esposa traída entrar. Gustavo queria acompanhá-la, caso as coisas saíssem do controle, mas Ana insistiu que era um problema que ela preferia enfrentar sozinha. A mulher inspirou profundamente e abriu a porta, flagrando Bruno e Gabriela no meio do ato. Sua amiga deu um grito de horror, enquanto Bruno tentava se cobrir com os lençóis e dizer que podia explicar, mas Ana não estava disposta a ouvir. Saia da minha casa agora e não apareça até amanhã, repreendeu ele, deixando o quarto do motel. A raiva de Ana era intensa, a ponto de fazê-la esquecer da dor em seu quadril e coxa. Ao se reunir com Gustavo, ela estava visivelmente furiosa e expressou que não queria voltar para casa, já que Bruno poderia procurá-la lá. Os dois decidiram retornar à fazenda. No caminho, Gustavo comprou anti-inflamatórios e bolsas térmicas para ajudar a aliviar o desconforto de Ana. Ela estava sofrendo com a situação e precisava desabafar. Gustavo permaneceu ao seu lado o tempo todo, permitindo que ela se apoiasse nele. Quando Ana olhou profundamente para Gustavo, ela finalmente percebeu que tinha um companheiro fiel o tempo todo, algo que não havia percebido antes. Reunindo toda a coragem que tinha, Gustavo disse o que desejava há anos. Eu te amo. Te amo mais do que tudo. Ele sussurrou essas palavras no ouvido dela. Ana não ficou surpresa, mas parou de chorar e beijou Gustavo naquele momento. Ela não estava apenas beijando por impulso, mas sim por todo o amor que sentia por ele. Ana percebeu que Gustavo sempre esteve lá por ela, e era ele quem realmente merecia seu coração. Ao ouvir as palavras de Gustavo, Ana disse que ele já era perfeito para ela, mas reconheceu que sua lesão, resultante do momento em que ele a salvou há 20 anos, merecia uma ação de sua parte. Ela queria retribuir seu amor e apoio.
Gustavo ficou emocionado com essa iniciativa, mas antes de falar sobre cirurgias, ele tinha algo a fazer. Ele pegou uma pequena caixa e dela tirou 2 alianças que o Sr. Renato havia deixado para ele. Eu sempre te amei, Ana. Você quer se casar comigo? Ana aceitou o pedido e os dois se casaram. Ela experimentou um amor verdadeiro e genuíno, algo que nunca havia sentido por Bruno. Gustavo passou pela cirurgia e conseguiu andar sem mancar novamente. Hoje em dia, eles são extremamente felizes, e juntos cuidam da fazenda. A história de Ana nos lembra das complexidades da vida e dos relacionamentos humanos. Muitas vezes, nossas expectativas e percepções iniciais podem estar longe da realidade. Ana acreditava ter encontrado o marido perfeito em Bruno, mas um incidente inesperado revelou uma traição que abalou suas certezas. A forma como ela lidou com essa situação demonstra sua força interior e a capacidade de enfrentar desafios. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!